E aí pessoal, tudo bem? Oi, gente. O vídeo de hoje vai ser um vídeo especial de novo, né? Um dos nossos últimos vídeos foi o vídeo de 100 vídeos, né? Especial de 100 vídeos. Mas dessa vez vai ser um vídeo especial novamente, porque hoje, dia 9 de agosto, a gente está completando 2 anos morando aqui no Canadá e morando em Calgary também, né? Então a gente pensou de fazer um vídeo um pouco diferente, falando um pouco das nossas opiniões E experiências também, né? e experiências, com o tópico de falar sobre o que a gente gosta do Canadá e o que a gente não gosta do Canadá. Então a gente listou algumas coisas, né, Ná? Sim, ressaltando que essas informações que a gente vai compartilhar com vocês são baseadas nas nossas experiências morando exclusivamente aqui em Calgary. Então talvez você pode ter uma experiência diferente morando em outra cidade do Canadá, ter outra opinião. Então a gente só queria ressaltar isso. E também lembrando que eu e a Natália, desde que a gente se mudou para Calgary, né, a gente sempre morou no centro da cidade, Verdade. que também tem uma experiência bem diferente se você for morar no subúrbio distante do centro. É uma vida bem diferente, né? Sim. E também a gente morou nossa vida inteira em São Paulo, então assim, a gente vai acabar comparando com a nossa experiência anterior, que era morando numa cidade grande, bem grande, e Calgary é uma cidade que não é pequena, mas não é do mesmo porte de Toronto, por exemplo, né? E outra informação relevante é que a gente não tem carro. Morando aqui no centro, a gente tem o transporte público, a gente trabalha até próximo, então a gente não tem carro, então é importante para as nossas opiniões. Bom, e para começar, a gente vai falar das coisas que a gente gosta aqui do Canadá, a gente listou alguns tópicos e a gente vai começar com esses. E a gente vai começar falando da coisa que talvez que seja a que a gente mais gosta aqui, que é a segurança. Assim, eu acho que a gente nem precisa falar tanto porque a gente está gravando num parque, lugar aberto, sem preocupação. E isso é uma coisa que faz total diferença na nossa vida, né? Morando em São Paulo, mesmo se você fosse sair para um parque, num lazer assim, você ia ficar meio preocupado se tem gente vindo próximo de você e tal. Ficar sempre com o pé atrás de tudo. Especialmente com câmera, né? Usando Câmera, câmera celular. para gravar. Qualquer coisa é muito visada, né? Então, aqui no Canadá, né, em Calgary também especificamente, a gente quebrou muito desse nosso medo, assim. A gente viveu a vida inteira em São Paulo, então a gente ainda tem receio se alguém chegar perto, assim. A gente sempre fica atento, mas não com medo, né? Por exemplo, a Natália, ela trabalhava de noite, né, Ná? Eu trabalhava numa loja à noite, saía de lá umas 9h30 e era 1 hora e pouco pra vir pra casa. E eu sempre chegava em casa, no apartamento, depois das 11, 11h30. E então eu sou mulher, então você sempre fica um pouco mais com o pé atrás. E aqui não, aqui eu me sentia bem confortável em andar à noite. Também teve momentos do meu trabalho que eu fazia shift que terminava às 11 horas, mais ou menos, né? Chegava bem tarde no nosso apartamento antigo e eu andava pela rua também sem medo. Até foi bastante tempo atrás eu gravava stories, que a gente tinha acabado de se mudar. E assim, mesmo hoje em dia, né? A gente, se precisa fazer alguma coisa à noite, eu e a Natália, a gente sai, não precisa nem ser os dois acompanhados, a gente sai sozinho para resolver qualquer coisa rápida, assim. E a gente não tem muito preocupação com isso mais, né? O que é muito bom. É libertador até. É bem diferente, é uma coisa que a gente procurava aqui no Canadá e a gente achou aqui. O próximo item que a gente separou foi os preços de alguns itens, principalmente da área de eletrônicos, né? Eletrônicos, jogos também. A diferença é bem grande. Eu tenho até uma referência agora na minha cabeça, porque lançou um jogo que eu jogava muito na minha adolescência, que acho que tá saindo, acho que tá 300 ou 400 reais no Brasil, e aqui vai sair por 80 dólares. Obviamente, né, nosso salário aqui é menor do que nosso salário no Brasil, mas ainda assim o custo de vida acaba saindo mais interessante nesses preços de itens eletrônicos. Outra coisa que a gente também começou a comprar aqui, assim, de vez em quando, é discos, né? Disco tipo de vinil, que assim, era uma coisa que a gente gostaria de ter no Brasil, mas era completamente fora da nossa
nosso custo de vida, né? É, Nosso assim, estilo de vida. é muito caro e difícil de você suportar, assim, um custo desse, né? E aqui é muito mais tranquilo, assim, por exemplo, claro que varia muito de disco, mas tem disco que é $25, vai, digamos que a grande maioria vai estar entre 20 e 50. E no Brasil, sei lá, eu acho que tá bem mais que isso, né? É. Uma coisa que me impactou muito é a questão do celular também. Hoje aqui todo mundo tem iPhone. E se você for ver o preço, eu não sei exatamente quanto tá, mas talvez a gente coloque aqui na tela o valor do iPhone aqui no Canadá e no Brasil, para vocês terem uma comparação de preço que é muito discrepante. E também custo pra mim, né, que gosto muito de instrumentos musicais, a diferença é muito grande. É claro que ainda não é super barato, né? Nunca vai ser, instrumento musical nunca vai ser barato, mas a diferença é gritante comparado com o Brasil, porque o Brasil tem que importar tudo da América do Norte ou da Europa, que seja. Então acaba sendo muito mais caro por conta disso. Mas assim, é uma questão assim de se você for comprar falar de guitarra profissional, de nível profissional, né? No Brasil pode sair mais de 10, 15 mil reais e aqui você consegue comprar por 1.500, 2.000 dólares. Claro que vai variar, né? Tem mais caras, tem menos caras, mas assim, mesmo assim é uma comparação de 1 a 1, assim, né? 1 para 1, o mesmo modelo é absurdo. E outra coisa que a gente achou aqui, que é uma coisa cultural muito forte, é a questão de reutilização de coisas, de roupas, de sapatos. E a gente encontra muito brechós aqui. É lógico que você vai achar coisas que não estão em boas condições, mas você também pode achar coisas novas em boas condições, de qualidade boa. A gente também acha CDs aqui de vinil, às vezes, em alguns brechós. Disco, mas assim, geralmente os discos de vinil em brechó, eles são antigos e também são muito, tipo, canadenses, assim. É verdade. Então, assim, é bem complicado, assim. Você consegue comprar disco por $1 no brechó, só que é, tipo, muito específico que você provavelmente nunca ouviu falar. É verdade. Mas é interessante, o meu primeiro disco que a gente comprou aqui foi no brechó, foi tipo $1, né? Eu comprei o meu vestido de formatura do college no brechó também. Tava em ótima qualidade, em condições boas. Então eu gosto dessa cultura aqui de reutilização de coisas. Eu acho bem importante. Inclusive tem brechó que faz a revenda de produtos eletrônicos, de móveis. É verdade. Aqui, fora os brechós, também tem o marketplace do Facebook, que é muito ativo. Venda de garagem, tem. A gente nunca foi em uma venda de garagem, mas também tem. Então é bem enraizado, né? E também uma questão importante é que às vezes em prédios, numa parte às vezes da onde você deixa o seu lixo, enfim, tem uma área que eles colocam às vezes móveis, coisas que não estão utilizando para outras pessoas, para outros moradores poderem pegar. A gente já pegou uma tela de computador, cadeiras, então é bem legal. E não só em apartamento, mas tipo nos subúrbios. Tem áreas assim, que as pessoas deixam algumas coisas que outras pessoas podem ir lá e pegar, né? É verdade. Que elas estão se desfazendo. Como a gente já falou antes, a gente não tem carro ainda, né? Mas assim, pelo que a gente pesquisa e a gente vê até que outras pessoas falam, o preço de carros seminovos aqui é bem interessante. Se você for pegar um carro novo, né, o mais barato novo, assim, zero, você vai encontrar quase 30 mil dólares, né? Mas um carro seminovo, se assim, talvez com 10, 15 anos de vida aí, talvez você consiga achar por 10 mil dólares ou menos. Inclusive no próprio marketplace tem muito anúncio de carro. E aí, se você consegue comprar no marketplace à vista, né? Se você já tem o dinheiro para pagar à vista, você vai ainda pagar mais barato ainda, né? Porque você vai comprar com uma outra pessoa também. Bom, tem outro fator que a gente gosta bastante aqui, que é durante o verão. Escurece bem tarde, por volta de 9h30, às vezes 10 da noite, tá claro. Então a gente já consegue aproveitar bem o dia. Às vezes depois do trabalho você consegue sair num parque, enfim, encontrar os amigos. É uma coisa bem importante, é bem legal aqui que a gente gosta. Confunde um pouco, né? Porque
às vezes são 9h30, 10 horas e ainda tá claro, mas se você for pensar da forma assim, tempo útil do dia, vale muito a pena, né? Porque você pode ainda aproveitar o ar livre, o sol, até as 10 da noite, então você aproveita mais o dia. E amanhece cedo também, 5 e pouco, 5h30 já tá amanhecendo, é um fator bem importante do verão. E outra coisa que a gente gosta bastante daqui são as belezas naturais do Canadá / Calgary, né? A gente pode falar de natureza, assim, falando de parques, a gente está em um parque, inclusive, né? Que é o Lindsay Park, que vocês provavelmente já viram aqui no canal, a gente vem bastante aqui, que é perto do nosso apartamento. Mas tem vários parques aqui, e vários parques bonitos, vários parques bem acessíveis, naturais, né? E tipo, eles colocam bancos justamente para as pessoas irem aproveitar o parque mesmo, né? Não é só uma reserva de mata, assim, é bem preparado para receber pessoas e tem bastante pela cidade. Mas também, né, morando em Calgary, a gente tem uma grande vantagem que a gente está mais ou menos 1h30 de lagos e montanhas maravilhosas, né? Que a gente já gravou vídeo também indo nesses lagos, tanto no verão quanto no inverno, que também as duas estações são lindas e vale muito a pena, assim. Eu acho que é uma das coisas mais positivas para todo mundo que mora aqui, todo mundo que, principalmente que tem carro, vai muito para os lagos e para as montanhas aqui próximas de Calgary, né? Região do Parque Nacional de Banff, Jasper, Yoho, né? Que é em British Columbia, mas é perto também. Então, assim, tem muita opção de natureza para você morar, para você visitar por aqui, né? É verdade. Engraçado que um amigo nosso recentemente veio visitar a gente e eu perguntei o que ele mais gostou aqui em Calgary. E ele falou que foi o acesso aos parques, a natureza bem próximo, acesso fácil. Então, realmente é muito marcante essa questão aqui. Bom, e o último tópico, falando de coisas que a gente gosta aqui do Canadá, é um fator muito importante, especialmente pra gente que é imigrante, que a gente vem de outro país, que a gente não conhece nada aqui, é a comunidade brasileira. Quando a gente chegou aqui, a gente se deparou com brasileiros muito receptivos, o que torna uma comunidade brasileira muito forte. Isso foi muito importante pra mim no college, eu achei vários brasileiros lá que me apoiaram bastante, quando um não podia ir no college, o outro ajudava. Também em questão de amizade, a gente cria amizades positivas, né? Então é bem importante isso pra gente. Inclusive o trabalho que eu tô hoje foi por indicação de uma brasileira também. Durante o meu tempo no trabalho, eu tive muito tempo de carona com o pessoal que trabalhava lá junto comigo também, que ajudou imensamente. Então, assim, o pessoal aqui brasileiro, eles são bem amigáveis, obviamente, mas eles são muito... Eles cultivam uma relação boa de brasileiro para brasileiro, assim. É bem legal. Como se fosse família mesmo, assim, né? Se ajuda. Tá todo mundo na mesma situação, né? Então, tipo, eles tentam sempre se ajudar para todo mundo avançar junto. Isso é legal. Bom, agora a gente vai falar de tópicos que a gente não gosta. Não são muito bons, né? Porque nunca é legal lembrar de coisas que a gente não gosta do Canadá e especialmente onde você mora. Mas é importante a gente ressaltar esses tópicos. O primeiro é a questão da distância da família. Parece um pouco óbvio, né? Mas a gente tem que ressaltar isso porque a gente... Aqui, por exemplo, eu e o Diego, a gente veio junto, mas tem pessoas que vieram sozinhas. Então isso é uma questão importante de amigos, de família. Então a gente pensa que esse é um dos tópicos mais importantes de coisas que a gente não gosta. E assim, pode parecer às vezes que não é tanto, mas assim, às vezes você perder alguém que está longe de você, ou você perder datas importantes que você passava com a sua família, com seus amigos, assim, não chega a ser dolorido, mas é bem esquisito. Às vezes sim. E principalmente no começo eu acho que é bem amargo, assim. Mas quanto mais o tempo passa, você vai vendo que isso vai ficando mais natural, mas mesmo assim dói um pouco às vezes. Especialmente com datas, com aniversários, Natal. É lógico que hoje a gente tem a tecnologia, né? Que ajuda bastante. Então. É exatamente isso. Então, mesmo que vai ficando mais fácil, eu acho que também vai ficando natural para ambos os lados, tanto quem está aqui quanto quem ficou no Brasil. Então, acaba que, assim,
nos próximos anos, por exemplo, Natal ou uma data de aniversário, a gente já sabe como vai ser, como vai se realizar, como vai fazer a ligação e tal. Então fica menos choque, né? É um mas pouco triste não é legal. ainda, mas enfim, é a situação que a gente se depara. Mas tem coisas positivas também, que nem a gente já falou. E um item que a gente já falou várias vezes aqui também no canal é sobre a comida, né? Que parece também não ser tão grande essa diferença, né? Mas quando você começa a morar aqui, você começa a ver que as suas comidas favoritas não estão mais aqui e você não vai poder comer elas por bastante tempo. Com frequência. Não é tão bom, né? É claro que a comida aqui não é ruim, assim, com certeza não é ruim, mas, sei lá, a comida brasileira, tanto por a gente estar acostumado, mas também, sei lá, para nós dois, eu acho que não dá para se igualar, né? Não. Então, é um ponto negativo, né? A gente não ter as comidas que a gente gostava aqui com a gente, né? É lógico que tem, por exemplo, um restaurante brasileiro, mas o preço é mais caro porque é importado. Tem um ou outro restaurante, mas às vezes é só exclusivo de churrasco. Exato. Que é uma comida muito típica do Brasil. E às vezes algum restaurante que era muito frequente que a gente ia, aqui não tem. Principalmente em Calgary, que tipo, não é uma cidade tão grande, que talvez, por exemplo, Toronto talvez tenha muito mais restaurantes brasileiros do que aqui. Mas aqui em Calgary não tem tantos, então, assim, é como a Natália falou, tem alguns restaurantes que são focados em coisas específicas, né, de, sei lá, churrasco ou alguma coisa assim, mas todo o resto a gente fica meio sem onde recorrer. É verdade. Bom, um outro tópico que a gente não gosta muito aqui é a questão dos serviços caros. Então, por exemplo, às vezes você estava no Brasil, você chamava um encanador para consertar seu cano. Era um serviço um pouco mais barato, acessível. Aqui não, aqui são serviços bem caros de limpeza, montagem de móveis. Então, às vezes a gente acaba fazendo a gente mesmo. Por exemplo, a gente fez a nossa mudança de apartamento a gente mesmo, né? A gente contratou um carro. Inclusive tem vídeo. Tem vídeo. O Di dirigiu, a gente fez a gente mesmo e... A gente alugou um caminhão, a gente trouxe todos os nossos itens do apartamento antigo pro caminhão, depois do caminhão pro apartamento novo. Só eu e a Natália, foi bem cansativo, mas assim, o preço para mudança era muito alto, então a gente resolveu fazer nós mesmos. Outra coisa que a gente considera um ponto negativo, e agora eu vou ser bem específico, porque a gente morava em São Paulo, que é uma cidade grande, e a gente hoje mora em Calgary, que não é uma cidade tão grande. E o ponto negativo seria o acesso a shows e eventos, porque aqui não tem muitos lugares para show assim de bandas do mundo inteiro, né? Tem bandas locais e tudo mais, mas, por exemplo, aqui acontece o show de uma banda no ano inteiro, né? Assim, tem o Stampede, que eles trazem alguns artistas, mas é aquele negócio, se você gosta de uma coisa mais alternativa ou que não é tão famosa, é quase impossível de vir pra cá. Né? E São Paulo era muito mais fácil disso acontecer. E a gente sente falta. Talvez, vou repetir, né? Toronto é uma cidade maior do que Calgary, né? Talvez em Toronto a experiência seja diferente e tenha muito mais shows. A gente vê muito mais shows acontecendo, por exemplo, em Edmonton, que é tipo a capital de Alberta, né? Apesar de Calgary ser maior em população. Mas assim, mesmo assim, se você quiser ir num show em Edmonton, você vai ter que fazer uma viagem pra lá, e depois do show você vai ter que fazer uma viagem de volta, então é meio complicado. Bom, e como a gente falou de um ponto que é positivo, da questão do verão, de escurecer tarde e amanhecer cedo, a questão do inverno é um ponto negativo, porque escurece muito cedo. Então, por volta, às vezes, tem dia que 4h30 da tarde já tá escuro. 4h30 já tá escuro. E isso, assim, prejudica muito a questão da gente poder aproveitar o dia. Você vai ver, você já vai querer dormir esse horário e não tem questão de poder aproveitar. Por exemplo, a Natália hoje trabalha até às 5. Então, ela vai sair do inverno, já vai estar escuro. E você chega no trabalho às 8, que talvez vai estar começando a escurecer, né? Clarear.
Então, assim, dependendo do seu horário do seu trabalho, você acaba nem vendo o sol. No primeiro inverno que a gente teve, eu fazia uns turnos bem diferentes e eu não via sol mesmo. Hoje eu trabalho bem cedo, só que eu saio 3h30, então mesmo no inverno dá pra pegar um pouquinho da claridade. Eu tenho sorte ainda que eu tenho janela onde eu trabalho, no prédio onde eu trabalho, então eu vou ver o dia. Mas se eu não tivesse essa possibilidade, provavelmente eu não ia ver o sol. Bom, gente, ainda falando um pouco do inverno, não é um ponto negativo, mas quando você pensa em questão de temperaturas extremas, onde você sai de casa e tá uma sensação de -40, pode ser prejudicial se você ficar muito tempo exposto. Eu já trabalhei como cleaner e ficava bastante tempo exposta, e às vezes eu sentia minha mão doer, então isso é meio perigoso às vezes. Você pode ter, tipo, queimadura até por conta do frio e do vento, né? Eles falam de frostbite, né? Que eu não sei como é que seria a tradução, mas é tipo como se fosse sua pele congelar. Então, assim, é perigoso se você ficar muito tempo exposta na rua e ainda, né, se você não tiver Bem agasalhado corretamente. Mas assim, eu e a Natália, como a gente falou, a gente não tem carro ainda. Então, assim, pra nós, essas sensações negativas bem extremas acaba sendo um pouco pior do que se você tivesse um carro. Mas assim, também no inverno inteiro tem acho que uma semana que faz essas temperaturas bem extremas. Mas assim, na média vai ficar em, sei lá, -25. Que assim, ainda é frio, mas dá pra você levar. Assim, eu acho que o problema mesmo é o extremo e mal agasalhado, né? A solução é você estar bem agasalhado com a roupa certa, pra você poder estar nessas sensações tão extremas. E se conseguir se proteger também, né? Não ficar exposto. Por exemplo, se você tá esperando um ônibus, ficar dentro da casinha do ônibus, se tiver. Às vezes alguns não tem. É bem difícil, é bem complicado, mas dá pra suportar. A gente tá no nosso segundo inverno e a gente tá bem. Não é tão ruim assim quanto parece. É verdade. E o último ponto negativo que a gente listou aqui, eu acho que talvez seja o mais polêmico, que eu acho que também não serve só para Calgary, tem várias cidades, inclusive acho que tem cidades aqui do Canadá que a situação é até pior, na questão de moradores de rua. Mas não é simplesmente moradores de ruas, pessoas que moram na rua. Aqui os moradores de rua estão muito atrelados ao uso de drogas, né? Então, assim, é meio chato porque quase em todo lugar que você vai, assim, de manhã, por exemplo, eu saio bem cedo, 5h30, você vai em estação de trem e estão, sei lá, um grupo de pessoas nas cabines ali se protegendo do frio, usando droga. E é droga pesada, assim, né? Tipo, opioide, Eu nem sei. coisa que a pessoa fica travada, né? E assim, obviamente que assim, a gente não teve nenhuma situação que alguém veio atacar a gente ou assim, a Natália teve alguma situação que foi esquisita. Eu tava no ônibus, eu tava próximo da porta de saída e acho que era uma mulher, tava pra sair e ela virou o rosto assim, ela tava com o olho extremamente arregalado assim e ficou olhando pra mim como se, enfim, estivesse me encarando. E eu não sabia se eu virava o rosto, se eu continuava olhando, mas ela desceu. Não foi uma questão muito extrema, mas é uma sensação desconfortável pra pessoa, né? Comigo eu acho que o máximo foi eu estar no trem e sentou alguma pessoa que estava sob uso de alguma substância, ela sentou do meu lado e começou tipo a falar mole assim, sabe? A pessoa estava visivelmente chapada. E só que assim, é só você fingir que não é com você, que meio que eles não fazem nada assim, né? É só você, se você puder, tipo, manter uma distância para caso eles tentam fazer alguma coisa, né? Mas nunca aconteceu com a gente, felizmente, né? O que eu acho chato mais, assim, por exemplo, se você tem filhos e você, sei lá, vai com os seus filhos numa estação de trem, que é um lugar normal, e tem lá um grupo de pessoas sentadas ali fazendo o consumo de droga. E assim, claro que é a realidade, mas sei lá, não é uma coisa legal de se ver.
É só isso, né? Teve uma situação que a gente tava no C-Train e daí entrou um moço que eles usam muito carrinho de mercado aqui, né? Pra carregar as coisas. E ele até me pediu desculpa por ter encostado em mim. Então, realmente, no meu ponto de vista, o crítico aqui é o uso da droga. Porque prejudica a questão da mentalidade da pessoa. Ela pode, talvez, fazer coisas que se ela não estivesse utilizando droga, ela não faria. E agora a gente tem uma categoria que é meio roubada, assim, porque a gente não sabe dizer se é positivo ou se é negativo, ou se é tão ruim ou se é tão bom, assim. Então a gente resolveu colocar na categoria neutras. Primeiro delas, são só duas, tá, gente? E a primeira delas são de pessoas serem mais reservadas. Eu acho que as pessoas são mais reservadas do que no Brasil, né? Tipo, principalmente no nosso prédio que a gente mora hoje. Eu acho que é muito raro de uma pessoa te falar oi ou te cumprimentar no elevador ou no corredor. É muito raro, assim. No nosso prédio anterior acho que era um pouco melhor, mas tinha mais moradores, né? Só que assim, eu sou uma pessoa bastante reservada também. Então, assim, pra mim não me incomoda tanto, mas eu acho que as pessoas não são simpáticas, é só isso. Eu adoro ter um bom dia, boa tarde, boa noite, às vezes quando você tá no trabalho, você tá no elevador. Eu vou dar um exemplo de uma menina que trabalha comigo, ela não é daqui, mas enfim, uma outra colega veio perguntar pra ela de um fato da vida dela e ela falou que não queria expor a vida pessoal dela. Então ela era extremamente fechada, ela não vai em almoços com a gente, então a gente vê isso no dia a dia, tanto na vida pessoal quanto no trabalho. E a gente vê isso não só de canadenses, mas a gente vê também de outros imigrantes, de todas as culturas. Eu acho que talvez o brasileiro que seja mais extrovertido em relação ao resto, né? Por isso que a gente colocou como neutros. E o último tópico que a gente considera neutro também, por ser tanto positivo quanto negativo, é em relação à diversidade cultural. Eu acho positivo porque eu acho que você estar em contato com várias culturas é interessante. Você conhece culturas de vários lugares do mundo, da Ásia, da Europa, da América do Norte, da América Latina também, de outros lugares que não seja o Brasil. Então eu acho isso interessante, você conhecer as culturas, ver como as pessoas se portam, assim, é diferente. E é legal você ter essa diferença. Ao mesmo tempo que tem algumas diferenças culturais que acabam sendo meio conflitantes. Por exemplo, tem gente que assim, a cultura que eles obtiveram no país que eles moram, que é menos preocupada com o outro, né? Tipo, é mais preocupada com ele mesmo. A prioridade é ele mesmo. E assim, é uma cultura de cada lugar, de vários lugares do mundo, não só de um lugar, tá? Que tem esse pensamento mais individualista antes de pensar no conjunto. Isso às vezes me incomoda. Sim. Mas eu acho que assim, tanto é uma coisa que cada lugar do mundo tem uma forma e uma cultura diferente, mas também cada pessoa é de uma forma também, né? Não dá pra generalizar também. Então, assim, eu acho que a diversidade é positiva, mas ao mesmo tempo tem esses conflitos que acabam não sendo tão agradáveis, né? Sim. Acho que eu concordo totalmente com o Diego e acho que também por ter aqui em Calgary a gente vê muito imigrante, um número bem grande, e por esse fator às vezes você não consegue ter tanto convívio com pessoas do Canadá mesmo, ter pessoas canadenses e às vezes ter contato com a cultura canadense. Por exemplo, hoje no meu trabalho tem uma canadense que ela é a secretária, de resto são todos imigrantes, então é lógico que é muito bacana de eu ter esse convívio e conhecer um pouco de cada cultura, mas eu não conheço a cultura canadense, que é onde a gente tá, né? No meu trabalho eu já tenho contato com canadenses e imigrantes, mas eu acho que também, reforçando, né, a gente mora no centro da cidade, né, desde que a gente se mudou pra cá, a gente mora no centro, que também tem bastante imigrante no centro, né? Se você for morar pros subúrbios, talvez você encontre mais canadenses morando
pra lá, porque geralmente os canadenses querem fugir do centro, tá? Só vem aqui pra trabalhar. Ou nem isso. Então, eu acho que também, de certa forma, pelo ambiente que a gente está envolvido, a gente tem menos contato com canadenses, mas ainda tem, pelo menos no dia a dia, tipo numa loja, numa coisa assim. E no meu trabalho eu ainda tenho também. E o primeiro trabalho que eu tive, que foi como cleaner, eu trabalhava assim com canadenses, meninas. E quando a gente tinha casas pra limpar aqui no centro, em downtown, elas às vezes não vinham, porque elas morriam de medo de dirigir aqui, que é meio um caos pra elas, assim. Então elas gostavam só de dirigir do norte, no sul. Então era bem engraçado. Era bem afastado, exatamente. Era bem engraçado isso. Mas esses foram os pontos positivos e negativos que a gente conseguiu pensar. Esperamos que a gente tenha trazido algumas curiosidades para vocês, se vocês não sabiam de alguma coisa. Claro, tudo baseado nas nossas opiniões e experiências, né? Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado e deixa o seu comentário aí se você gostou, se você quer ver alguma coisa pro próximo vídeo e até a próxima. A gente vai deixar também nosso Instagram para vocês poderem acompanhar a gente por lá. Muito obrigada, até a próxima, tchau, tchau! Tchau!